pessoal do quinto ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de língua portuguesa, uma das mais belas e complexas linguagens do mundo, com características formais, a linguagem culta, e informais, a linguagem coloquial. Vamos estudar agora as características do PET de português. Fique atento aos conceitos desta semana. Anote as regras. Leia com muita atenção a apresentação da semana em sua apostila e questione ao professor as dúvidas que surgirem. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala, ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as questões que não compreenderem e envia para o professor. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos. Muito bom dia, pessoal do quinto ano. Hoje é segunda-feira, 14 de junho de 2021. Vamos começar a terceira semana do nosso PET, Plano de Estudos Tutorados, do componente curricular de Língua Portuguesa. Ano de escolaridade é o quinto ano do ensino fundamental. Lembrando que, para o nosso município, esse é o PET volume 4. Para a rede municipal é o PET volume 4. E do estado de Minas Gerais, esse é o PET volume 2 de 2021. O nome da nossa escola: Escola Municipal Professor José Flávio de Freitas, Zecão. Estudante é o nome de cada um de vocês. Nossa turma: quinto ano A2, e o turno que nós estudamos, turno matutino. Bom, pessoal, para a semana 3, nós vamos trabalhar prática de linguagem, leitura, escuta, compartilhada e autônoma, objetos do conhecimento, estratégias de leitura. Habilidades envolvidas: confirmar antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas. Ler e compreender silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado. Atribuir significado a aspectos não linguísticos, paralinguísticos, observados na fala, como direção do olhar, risos, gestos, movimentos da cabeça e de concordância ou discordância, expressão corporal e tom de voz. Conteúdos relacionados, leitura e interpretação de texto. Interdisciplinaridade, ensino religioso. Nessa semana nós vamos trabalhar com leitura e interpretação de textos. Atenção ao responder as perguntas, hein? E vocês não se esqueçam de recorrer ao dicionário quando houver alguma dúvida sobre as palavras que estarão presentes dentro dos textos que nós vamos fazer a leitura. Lembra que o professor ensinou a você instalar no seu celular um dicionário para usar? Então não se esqueça. Observa o dicionário, as palavras que você tiver dificuldade durante a leitura, recorre a leitura para compreender, para entender melhor antes de fazer a resolução das questões. Não se esqueça, para ter uma boa interpretação do texto, você precisa também ter uma boa compreensão daquilo que está lendo. Para compreender, você não pode deixar palavras que você não entende passar batido. Sempre pesquisa, leia e, tendo dúvidas, consulta o dicionário. Apresentação: compreender as ideias expostas em um texto, ou seja, ser um bom leitor, é fator importante para se obter sucesso na escola da vida. Para tanto, algumas ações são fundamentais, tais como ler o texto mais de uma vez para estar seguro do seu conteúdo, sublinhar e buscar significado das palavras que você não conhece, as palavras desconhecidas, ler o texto em voz alta para alguém, retomar oralmente o texto por meio de um reconto, para assegurar que você realmente conheceu o conteúdo e aquilo que você leu está muito fácil de você identificar a ideia principal, a ideia central dentro de outras.
Na leitura do texto que nós vamos fazer a seguir, nós vamos exercitar essas dicas deixadas aí pelo professor acima. E observe que elas te ajudam a compreender melhor a mensagem lida, para que todos nós sejamos bons leitores. Só que antes do professor propor para vocês as atividades sobre fábulas, vamos relembrar um pouquinho sobre o que são as fábulas. Vamos lá. Eu sei que o professor já passou para vocês, já passou essas características, nós já fizemos, o professor já tem um vídeo falando sobre as fábulas, mas vamos relembrar antes de começar a atividade dessa semana? Então vamos lá. Ó. A fábula é uma narrativa de caráter ficcional e que usa a alegoria para construir seus sentidos. Os animais que são personagens possuem características humanas, como a ganância, preguiça, inveja, sabedoria, astúcia, etc, etc. Por meio dessas características, as personagens movimentam-se e a história desenrola-se, levando à construção de um ensinamento. Sem esquecer que a fábula é um gênero textual que nasceu de forma oral. Então olha só, considerando-se que a fábula pode ser contada oralmente, sabemos que há diferentes versões de uma mesma história, o que não compromete a sua função de levar as pessoas a refletirem sobre o comportamento, principalmente em sociedade. As fábulas podem ser escritas em prosas, textos em parágrafos ou em versos. Os títulos geralmente fazem referência às personagens, e o tempo e o espaço relacionam-se com o habitat delas. A linguagem é simples, objetiva e direta, e pode haver diálogos com a presença do discurso direto. Não se esqueça que, por ser um gênero textual, a fábula também possui uma estrutura básica. Vamos ver qual é a estrutura da fábula? Sendo um texto narrativo, é importante lembrar-se que ela deve ter uma estrutura mínima de começo, meio e fim. Ou seja, no início, apresentamos as personagens e a situação. Depois, desenvolvemos o texto de forma que as personagens interajam em torno de uma determinada situação. E por fim, criamos um final surpreendente que gere a reflexão dos leitores sobre um ensinamento, uma moral, a qual aparece lá no finalzinho do texto. As fábulas são de temáticas muito variadas e ligadas às características que os animais apresentam. Por exemplo, o leão como força, majestade, a coruja como sabedoria, esperteza, a raposa como astúcia, inteligência. Então, cada um desses animais, em determinada história, será o protagonista, ou o que nós chamamos de herói da história, ou o vilão, dependendo daquilo que vai ser contada. E não se esqueça de uma coisa que o professor falou no primeiro vídeo. A principal função da história da fábula é transmitir um ensinamento, uma moral social. Então, cada versão que você tiver acesso dela vai estar exaltando um tipo de moral ou ensinamento que determinada sociedade mais valoriza naquele período da fábula. Por isso as fábulas são muito mutantes. O que isso quer dizer, professor? Elas se tornam X-Men? Não, as fábulas elas mudam conforme a sociedade e os seus valores vão mudando. Assim como os contos de fadas, as fábulas elas são usadas para transmitir determinados conhecimentos e valores. E como as sociedades vivem em constante mudança, tanto dos seus conhecimentos quanto de seus valores, as fábulas acompanham estas evoluções e continuam sendo um maravilhoso instrumento tanto para leitura de entretenimento quanto de transmissão de conhecimentos relativos à moral e à convivência.
Beleza, pessoal? Lembrando que esse textinho aqui no começo é só uma introdução, hein? A gente já falou a respeito. Então vamos agora para nossas atividades? Eu voltarei.